A experiência interior. Notas sobre a contemplação. Por Thomas Merton. Organização e introdução de William Shannon. Tradução Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Editora Martins Fontes. Capítulo 12. O desejo de contemplação. Nas páginas precedentes, voltamos diversas vezes aos mesmos poucos e simples pensamentos. A experiência contemplativa é bastante real, mas também difícil de captar e de definir. Ela se dá no mais profundo ser espiritual de quem a tem, e, no entanto, é uma experiência de presença pessoal e transcendente de Deus. É preciso muito cuidado ao qualificar essa experiência, pois seu caráter paradoxal faz dela uma percepção experimental daquilo que não pode ser experimentado neste mundo. É um conhecimento daquele que está além de todo conhecimento. Logo, ela o conhece como desconhecido. Conhece pelo não saber. Esse conhecimento obscuro, esse alcançar apofático daquele que é, não pode ser satisfatoriamente explicado para alguém que não tenha experimentado algo semelhante em sua própria vida interior. Porém, aqueles que viveram essas coisas facilmente reconhecem a mesma experiência em outros. E o mais estranho é que essa experiência é recorrente no curso das épocas. Volta a acontecer de tempos em tempos nos mais diversos lugares, nas mais diversas sociedades. Sua recorrência é tal que é fácil de verificar empiricamente, como foi feito por William James. James, como bom pragmatista, foi rápido em negar que ele mesmo tenha entrado em algum desses estados de consciência. Contudo, ao examinar objetivamente as alegações de diversos místicos, talvez sem tomar cuidado suficiente para distinguir os verdadeiros dos falsos, destacou as notas comuns a todos e que caracterizavam a experiência mística em cada um deles. Assim, qualquer que seja o valor final da pesquisa realizada por James, esta ao menos torna claro que a contemplação mística existe como um fato empírico inegável. De um ponto de vista talvez menos distante que o de William James, e tentando ver o assunto, ao menos em certa medida, desde dentro, tenho repetido que a contemplação é real. Tenho, além disso, insistido em sua simplicidade, sobriedade e humildade, bem como em sua integração em uma vida cristã normal. É isso que tem de ser enfatizado. Independentemente do que pensemos sobre a extensão da vocação contemplativa, não importa se pensemos ou não que ela está aberta para todos, permanece o fato de que há, ao menos de jure, algo comum em todas as religiões superiores, pois em toda parte, seja no cristianismo ou no budismo, no hinduísmo ou no islamismo, encontramos exemplos de vida contemplativa, ao menos em um sentido amplo. Em toda parte, encontramos ao menos uma aspiração natural pela união interior e comunhão intuitiva com o Absoluto. Além disso, em todo lugar, encontramos expressões de alguma espécie de experiência espiritual, geralmente natural, às vezes sobrenatural. A experiência mística sobrenatural é, ao menos teoricamente, possível em qualquer lugar sob o sol,
para qualquer homem de boa consciência que busque a verdade e corresponda às inspirações da graça divina. Este é evidentemente um tópico delicado e sutil, e eu realmente não desejava entrar nas questões violentamente debatidas que todas as partes envolvidas levantam a respeito dele. Parece-me, entretanto, que algum entendimento desses fatos é necessário e que o caminho para entendê-los é encará-los em seu aspecto mais simples e menos dramático. Não se deve exagerar e distorcer a contemplação ou fazer com que pareça algo muito grande. Ela é essencialmente simples e humilde. Ninguém pode entrar nela se não for pelo caminho da obscuridade e do esquecimento de si. Além disso, ela também implica grande disciplina. Acima de tudo, a disciplina da virtude cotidiana. Implica justiça para com os outros, veracidade, trabalho duro, desapego de si, devoção aos deveres de seu próprio estado de vida, obediência, caridade e autossacrifício. Ninguém deve se iludir com as aspirações contemplativas se não está determinado a assumir, em primeiro lugar, os labores e as obrigações comuns da vida moral. A contemplação não é uma espécie de mágica, um atalho fácil para a felicidade e a perfeição. No entanto, ao nos conduzir a um contato com Deus em um relacionamento pessoal e direto de amizade misteriosamente experimentada, a contemplação traz necessariamente aquela paz que Cristo prometeu e que o mundo não pode dar. Pode haver muita desolação e sofrimento no espírito do contemplativo, mas há sempre mais alegria que tristeza, mais segurança que dúvida, mais paz que desolação. O contemplativo é aquele que encontrou aquilo que todos os homens buscam de um modo ou de outro. Sendo assim, é certamente legítimo para quem quer que seja desejar e buscar essa realização, essa experiência de realidade, essa porta para a verdade. Mas, novamente, tropeçamos em um paradoxo. Se esse desejo é, em si mesmo, legítimo, é ele, todavia, acessível aos que não o compreendem? Deve-se encorajar o desejo de contemplação em quem seja incapaz de captar sua verdadeira natureza e ainda menos capaz de cumprir suas exigências? Que todos a desejem, desde que sejam sinceros, prudentes e permaneçam abertos à verdade. Os grandes obstáculos à contemplação são a rigidez e o preconceito. Quem pensa saber de antemão o que é contemplação, impede a si mesmo de descobrir a verdadeira natureza desta, pois é incapaz de mudar de ideia e aceitar algo completamente novo. O indivíduo que pensa que a contemplação é elevada e espetacular não pode perceber a intuição de uma realidade suprema e transcendente, mas ao mesmo tempo imanente ao próprio eu comum dele. Aqueles que precisam ser exaltados e aqueles para quem o misticismo é o ápice da ambição humana, nunca serão capazes de sentir a libertação concedida somente aos que renunciam ao sucesso. E como nós, em sua grande maioria,
Somos rígidos e apegados às nossas próprias ideias, convictos de nossa própria sabedoria, orgulhosos de nossas capacidades e profundamente comprometidos com nossa ambição pessoal. Desejar a contemplação é perigoso para qualquer um de nós. Entretanto, se realmente queremos nos libertar desses pecados, o desejo pela liberdade contemplativa e pela experiência da realidade transcendente provavelmente surgirá em nós por si mesmo, naturalmente. E também muito provável que esse desejo seja satisfeito antes mesmo de percebermos que o sentíamos. É desse modo que se percebe uma verdadeira vocação contemplativa.